Bom, vocês, alguém assim já conhecia essa parábola? Qual a mensagem central que você percebe nesta parábola? O que a gente, quando escuta essa parábola, o que fica para nós que a gente pensa assim, olha, isso é importante, que eu achei importante? Ser prevenida, estar sempre preparada. Estar sempre preparado. Muito bem, Dinorá. Muito bem. Quem mais? Dona Sueli, só tem que ligar o microfone. Tá ligado. Pode falar. Não está dando para ouvir. Hã? Tá ligado, então. Talvez seja aqui no. Talvez o microfone da senhora está sem volume. Bom, enquanto a dona Sueli arruma lá, mais alguém gostaria de falar? Na realidade, é a espera, né? Hã? Na realidade, é a espera do encontro com Jesus. Então, tu tem que estar sempre preparado. Não pode ficar desprevenido. Essa é a mensagem. E porque se ficar desprevenido, quando chegar a hora, que ninguém sabe, pode ficar de fora. Então, você sempre de acordo com os mandamentos. Muito bem. Ficar prevenido, ficar sempre preparado. Para quando Jesus chegar. Muito bem. Até aqui vocês já identificaram, né, que o noivo é Jesus, né? Que aí ele está identificando a parábola. As 10 noivas, as 10 moças são virgens, é como se fosse a comunidade, né? E o noivo é Jesus. E o tema, então, central, que eu também identifiquei, foi a mesma coisa que vocês falaram, né? Que é estar sempre preparado, né? E eu coloquei 2 palavras, que é a sabedoria e a vigilância, né? Porque aí a gente vai entender depois o que é a sabedoria e o que é a importância de vigiar, né? Então, coloca para mim o primeiro slide, Cláudio, primeiro e segundo. A sabedoria, né? É aplicar a fé no cotidiano da vida. Segundo, aqui. Então, mensagem central que eu coloco aqui, que é a sabedoria. Próximo. E a vigilância constante, né, que a gente percebe que é a importância de ficar sempre prevenido, estar sempre preparado. Mas esse preparo vem de onde? Vem da sabedoria. E a sabedoria está em aplicar a fé no cotidiano da vida, que é praticar a justiça de Deus. Sabedoria, aplicar a fé no cotidiano da vida, quer dizer, transformar essa sabedoria em ações, em atitudes que refletem na vida do próximo e no nosso relacionamento com as pessoas. E a sabedoria, então, nos permite estar preparados para fazer a coisa certa. Ela nos dá o discernimento para agir e aproveitar as oportunidades que surgem à nossa frente. Ela nos faz crer e ter a esperança para cumprir a vontade de Deus. Pode tirar. Por outro lado, a gente tem 5 jovens, né? 5 moças sábias e 5, na linguagem do Almeida, fala das nécias ou tolas. Na Bíblia, na linguagem de hoje, fala moças sem juízos, né? 5 ajuizada e 5 sem juízo, na linguagem de hoje. Então, o que é essas nécias ou tolas ou moças sem juízo? São aquelas que não estão preparadas,
para o infortúnio, não pratica a sabedoria no seu dia a dia, não estão preparadas para o infortúnio e não pratica a sabedoria no dia a dia. E aí eu vou entrar no... Aqui, ó. Aqui na... Não, posso. Isso. Aí vem um outro momento que a gente percebe, que é a festa de casamento. A festa de casamento. Tudo parece, essa parábola, Jesus está contando uma parábola, mas falando a respeito também do casamento. Pode tirar. Ela descreve, então, uma festa de casamento em Israel. E eu estava lendo, né, alguns autores, e alguns falam que a festa de casamento ela era uma festa aberta, que a casa ficava aberta e as pessoas podiam entrar, que não tinha essa questão do fechar a porta. Já outros autores, e tem um estudioso muito do Novo Testamento, que é William Barclay, ele fala de que tinha uma determinada pessoa, que também historiador, estava na Galileia, e um dia ele viu, né, 10 moças paramentadas com vestes de festa, que estavam indo para um casamento. E aí, ele então perguntou para o guia se ele poderia participar daquela festa. E aí o guia disse não, porque não se sabe quando será o casamento. Aí ele ficou assim, meio, né, em dúvida, mas como assim? Ele falou assim, porque o casamento pode levar 2 dias ou pode levar até 15 dias para o noivo aparecer. Depende muito do noivo. E ainda diz, né, esse autor fala que ainda hoje acontece esse tipo de coisas na aldeia, né, na Palestina, de que o casamento ele durava muitos dias. E também o noivo, ele que escolhia o dia e a hora que ele iria à casa da noiva buscar a noiva. Então, o casamento ia ser na casa do noivo. Só que ele ele saía, ia até a casa da noiva, onde as amigas, né, que eram moças virgens, ficavam ali junto com a noiva esperando. E então, eles faziam, vinha, né, o noivo e vinha uma pessoa na frente e ele, antes do noivo entrar na aldeia, ele avisava, essa pessoa gritava, olha, o noivo está chegando. Então, todos os convidados, os amigos, as amigas, tinham que estar preparados para qualquer hora. E era muito assim, então, o noivo fazer a surpresa. E poderia ocorrer que o noivo, então, chegasse à meia-noite, justamente à noite, para pegar as pessoas de surpresa mesmo, quando ninguém esperava, né? Então, chegava lá, as moças, então, tinham que ir com as tochas, né, de óleo, que era molhada no óleo ou no azeite, num pedaço de pano, amarrado num caniço, né, numa madeira ou um bambu, onde elas levavam essa tocha iluminando o caminho. Não era permitido, na Palestina, andar à noite sem essas tochas, sem uma lamparina. Era necessário ter essa lamparina, essa luz para iluminar o caminho. E sempre, quando ocorria o casamento, o noivo, a noiva e os convidados, eles escolhiam o caminho mais longo. Olha só, engraçado, né? A gente, quando vai andar a pé, a gente escolhe sempre o caminho mais curto. Eles escolhiam o caminho mais longo, que era para receber os cumprimentos, as felicitações pelo evento, pelo casamento. E o casamento era algo tão importante, né? A festa, que mesmo um judeu estudioso da lei, ele poderia ser liberado para esse evento, para a festa de casamento.
E as pessoas, então, todos seguiam o cortejo nupcial ao som de tambor, de um tambor, né, um instrumento, para estar acompanhando esse casal. E durante uma semana, esse casal recebia os amigos, as visitas importantes, e eles eram tratados assim como príncipe e como o noivo, né? E a noiva como uma princesa, de tão importante que era o evento. Então, até aqui, tudo bem, né? Mas o interessante é que nesse texto, nessa parábola que Jesus conta, ele não menciona a noiva. Vocês perceberam? Só menciona as 10 moças. As 10 moças estão lá esperando o noivo. Não fala que a noiva estava no meio, não. A gente pressupõe, né, que pode ser que ela esteja ali, mas Jesus não refere à noiva, refere somente a essas 10 moças. E o interessante é que todas elas têm a mesma disposição de encontrar o noivo, de ir, né, no cortejo junto com o noivo. Só que todas elas adormecem devido ao cansaço, porque todos nós sabemos que quando chega a noite a gente quer dormir, né? E o próprio Jesus, quando vai orar no Getsemane, leva os seus amigos mais chegados, discípulos, e fala, ó, fica aqui vigiando comigo, mas os discípulos dormem também, cochilam, né? Porque estavam cansados. Então, essas moças dormiram. Só que quando vem o aviso que o noivo está chegando, todas elas acordam e todas elas têm a disposição de ir ao encontro do noivo. Só que acontece uma coisa. 5 percebem que suas tochas estão apagando e que elas precisam de mais óleo. Só que agora elas não tinham reserva. Então, a primeira coisa que elas vão fazer é ir até as moças sábias, né, ajuizadas, e pedir um pouco do óleo emprestado. Só que as sábias respondem, olha, não dá, né? Agora não dá, o que nós temos só dá para nós. Se emprestarmos para vocês, não será suficiente nem para nós, nem para vocês. Então, vocês agora vão, né, aos vendedores comprar óleo e voltem. E assim, essas 5 moças saem para comprar o óleo e voltam. Só que quando elas voltam, o noivo já chegou, o noivo já apareceu e as outras 5 prudentes, né, sábias, foram no cortejo com o noivo. E aí entra-se na festa, na casa, e fecha-se a porta. E quando fecha a porta, as moças outras chegam, voltam e chegam e chamam, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas a porta está fechada. E o dono da festa, o noivo, diz, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Então, gente, tochas, né? Elas só não bastam, porque elas podem se apagar antes do encontro do noivo. Então, é necessário ter um recipiente para levar a reserva. Só que essas moças sem juízo não pensaram nisso. Deixaram para a última hora. Deixaram para fazer o que era importante na última hora. Será que agora é hora da solidariedade? Não. As prudentes agem com sabedoria e não é hora mais de repartir. E aí Jesus fala num determinado texto que fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A porta se fecha e não há mais tempo de preparo. Não há mais tempo de arrumar o óleo, porque agora o tempo é de iluminar, de seguir o noivo. Então, aquelas que não têm, correm o risco agora de não entrar mais na festa, que era algo tão importante para elas, era algo muito importante. E aí vem 2 advertências.
que a gente pode aprender desse texto. A primeira advertência é que essa parábola, ela é dirigida primeiramente aos judeus, né? Aos judeus que deveriam estar preparados para receber o noivo. Porque desde os profetas, eles já anunciavam que Jesus viria como Messias, como Filho de Deus. E eles deviam estar preparados, esperando o noivo chegar. Só que quando Jesus veio, não veio da maneira como os judeus esperavam. Eles esperavam um outro tipo de Filho de Deus, um outro Messias. E agora acontece nessas 5 nécias, nessas 5 tolas, como uma tragédia, porque elas ficam do lado de fora. Não há tempo de preparo, porque elas não se prepararam durante o tempo que deveria ter se preparado. Então, aí vem um ensino para nós que há coisas que nós não podemos obter no último momento. Se você tem uma prova muito importante, um estudante que tem uma prova muito importante, ele não pode deixar para estudar na última hora, no dia da prova, ou um dia antes da prova. Uma pessoa que quer muito uma vaga de emprego, ou quer trabalhar muito numa área, ela precisa se qualificar para ela poder oferecer o seu trabalho. Porque senão, às vezes, vai aparecer a oportunidade e aí a pessoa não está qualificada. E se ela não está qualificada, ela vai perder a oportunidade de entrar naquele trabalho, porque ela não se qualificou. Então, é necessário qualificar antes e não chegar na hora que a oportunidade, que a porta se abre e você diz, eu gostaria muito, mas, infelizmente, você não está preparado para aquele trabalho, para aquela vaga. Então, é algo assim que a gente precisa aprender. São 2 advertências. A segunda é que há certas coisas que não podemos pedir emprestado. Há certas coisas que não podemos pedir emprestado. Por exemplo, uma relação com Deus é algo que a gente não pode pedir emprestado, nem do pai, nem da mãe, nem do irmão, nem da irmã. É algo que nós precisamos desenvolver, uma relação com Deus, uma relação de intimidade. A outra coisa também, não se pode pedir emprestado uma personalidade. Nós devemos ser revestidos dela. Então, há certas coisas que devemos ganhar ou possuir por nossa conta. Não podemos pegar emprestado dos outros, né? É algo nosso. Fulano é honesto, fulano é qualificado para esse trabalho, porque ele possui essas e essas características. Então, há algo que nós não podemos pedir emprestado. É algo que nós precisamos ter em nós. E a outra coisa, outro ensinamento também nesta parábola, é que não há nada mais carregado de lágrimas de arrependimento do que o som das palavras tarde demais. Né? Tarde demais para algo que às vezes era tão importante e que a gente não deu a devida importância. E às vezes quando a gente perde, aí a gente fala, poxa vida, eu queria ter tido a oportunidade de falar isso e isso e isso para o fulano. Infelizmente, não foi possível. Infelizmente, ele morreu sem eu poder falar isso e isso com ele. Então, há coisas que nós não podemos deixar para amanhã. Há coisas que nós precisamos fazer hoje, né? Agora, no tempo que nós estamos com vida e com saúde. Então, o reino de Deus também é assim. Na volta de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade hoje, enquanto estamos vivos, de aceitar ou rejeitar o convite. Enquanto a porta está aberta. No texto anterior a esse, Jesus afirma que nos dias de Noé, o povo bebia, casava e dava-se em casamento, até a última hora,
antes de Noé fechar, entrar na arca, as pessoas tinham a oportunidade de ouvir aquilo que ele falava e poder ter sido salvos. Mas eles não acreditaram nas palavras de Noé que haveria um grande dilúvio. E quando Noé e sua família entram na arca, o anjo do Senhor fecha a porta. E aí ninguém mais entra. E aí quando as pessoas viram que a chuva veio, que realmente eles poderiam morrer, iriam morrer, eles foram até Noé, até a arca e pediram para entrar. Mas aí a porta já estava fechada e não havia mais outra oportunidade. Então, quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio e ninguém mais pôde entrar e era tarde demais. Noé não poderia fazer mais nada, porque toda a oportunidade havia se encerrado. Estar preparados. Estar preparados é algo que nós precisamos sempre estar preparados. Tem uma amiga, ela participa do estudo bíblico, é a Clotilde, lá de Uberlândia, e eu achava muito interessante que ela era vice-reitora de uma universidade lá em Uberlândia, e ela sempre viajava muito, porque o marido dela, ele dá palestra assim no mundo inteiro, então eles viajam demais, só estão parados agora por causa do Covid. E ela saía sempre que dava, e muitas vezes ela saía, né, tirava uns dias, uma semana, para viajar junto com ele, para estar com ele, e encontrava com ele. E ela falava uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, olha, toda vez que eu saio do meu trabalho, ela às vezes saía até quase meia-noite, ela deixava tudo arrumado, que se ela não voltasse no dia seguinte, as pessoas sabiam que tudo estava organizado, que não havia correria, não havia o que falar, o que saber, tudo estava em ordem. Ela já deixava tudo certo e falava com a secretária, tudo estava em ordem. Eu falei, mas por que você faz isso? Ela falou assim, eu não sei se eu volto, né? Pode acontecer um acidente, pode ocorrer alguma coisa, eu nunca sei. Então eu deixo tudo bem organizado, bem preparado, porque se eu não voltar, está tudo certo, está tudo arrumado. E eu fiquei pensando, né, que às vezes a gente não faz isso, né? A maioria de nós, a gente não deixa as coisas organizadas, não deixa as coisas arrumadas, preparadas. Eu tenho um caso aqui no projeto de uma criança nossa que vem com a avó, porque a avó que tem a guarda por conta de problemas dos pais, e a mãe dessa criança, que perdeu a sua mãe, que morava com a mãe, né? Que perdeu a mãe recentemente, agora não tem como sobreviver. Ela é uma pessoa com algumas limitações, muitas limitações, e não consegue sobreviver. A mãe era aposentada, só que a mãe tinha uma conta no banco, nunca deu a senha para ela, nunca deu a ela assim, acesso às coisas, porque não confiava na filha, morreu, deixou o dinheiro no banco e agora a filha não consegue tirar. Já tentaram, uma senhora que é a sogra dela, né, a avó da criança, disse que foi ao advogado, tentou, mas não tem dinheiro para pagar o advogado, foram ao fórum, tentou já várias vezes, várias coisas no banco, mas está muito difícil conseguir, né? Então, quer dizer, é uma pessoa que estava bem e de uma hora para outra foi embora, não deixou as coisas organizadas e deixou a filha em dificuldade, né? E isso a gente percebe, né, de que a importância do preparo. Lembra que nós falamos no início da parábola, né, que é o cerne dessa parábola, estar preparados, prevenidos, a sabedoria e o entendimento. A Clotilde entrou e saiu, Cláudio? Acho que saiu, tenta ver. Então, é muito importante a gente estar preparados. E aí, agora eu volto para a gente, né? O que Jesus quer nos ensinar através desta parábola? Alguém gostaria de falar algo?
Manda para a Clotilde que ela pode entrar. Não, ela já entrou. Então, se ela saiu, não posso fazer nada. Alguém gostaria de compartilhar? Eu acho assim, você já falou completamente tudo, né? Você já trouxe toda a essência, né? Mas a gente tem sempre uma tendência, eu acho assim, para mim ficou muito essa questão porque às vezes as pessoas têm dificuldade de dizer não, né? Então, o que a gente vê, naquele momento, as outras moças, elas tiveram que dizer não. Por quê? Porque elas ali, era uma questão elas tinham já um compromisso, né? E elas fizeram tudo, se organizaram o suficiente para assumir esse compromisso, né? Perante a vinda do noivo e tudo. Então, muitas vezes, a gente pensa, né? Vamos deixar para depois, que sempre alguém vai me socorrer, né? Então, fica sempre esperando pelo outro, que o outro vai vir resolver. E aí tem um momento que você tem que dizer, não, você não se preparou, então agora você tem que assumir essa responsabilidade. Você agora vai fazer a sua parte, você vai lá atrás, perdeu o tempo? Perdeu, mas você fez essa escolha, né? Eu acho assim que parece, você vê quantos anos já se passaram, mas assim, quanto que isso se repete, né? Quanto que as pessoas ainda ficam nessa dependência, né? Que cada um, e assim, eu vejo a questão cada um tem que ter o seu compromisso, né? Não é como você falou, é muito individual quando você fala de uma questão da relação sua com Deus, o que você vai buscar, e quando Jesus vier, é você que tem que dizer para ele o que você fez. Não tem, fulano esqueceu, ela falou que ia me ajudar, sempre de um jeito para tem que pôr a culpa no outro, né? Então, eu achei que foi importante isso. A Silvia resgata aqui o não, né, que tiveram que falar para 5 moças desajuizadas. Eu acho que existem nãos com muita responsabilidade e existem sims com falta de responsabilidade, né? Eu acho que essa questão precisa ser resgatada. Para nós, na sociedade de hoje, é muito difícil não. Né? Olha quanta dificuldade nós temos de falar não para nossas filhas e nossos filhos, né? Quando eles precisam de um não. Então, nós falhamos muito com um não responsável e acabamos assumindo um sim, muitas vezes, irresponsável. E eu penso, nessa parábola, Jesus deixa bem claro, né? O não tinha que acontecer, porque senão as 10 ficariam no escuro. E aí não funciona aquilo que é a tarefa destas jovens de iluminar a caminhada do noivo. Eu acho que esse resgate que a Silvia fez foi muito bom. Outra coisa que eu me lembrei é a questão Bem, o nosso tempo está acabando, gente. Eu acho melhor nós sair e voltar, e daí eu coloco. Tá bom? Porque senão vai dar no meio aí do caminho, vai terminar o tempo e daí corta automaticamente. Então a gente volta e a gente continua daqui a pouquinho. Pezinho para todo mundo. Não vou perguntar, né, para vocês, todos nós somos adultos profissionais, onde nós deixamos isso acontecer. Mas vamos voltar para o tempo quando éramos estudantes, né? Tinha uma prova importante para acontecer no dia seguinte, e aí a gente decidia, eu vou estudar. Só que acontecia alguma coisa que exigia da gente, né, o tempo para fazer outra coisa. Sei lá, falecimento de alguém, você tinha que ir no velório. Quer dizer, aquele tempo que você tinha deixado para a última hora estudar, ele nem vai poder acontecer na sua vida, porque aconteceu um imprevisto, né? Na nossa vida de profissionais, hoje em dia, não vou perguntar para vocês, é meio chato vocês confessar isso, né? Mas na nossa vida de profissionais, hoje em dia, como adultos, às vezes a gente deixa alguma coisa para a última hora, acontece um imprevisto e a gente está lascado, né? Porque não fez antes, deixou tudo para o último minuto, última hora, o último dia, né? Às vezes, dependendo do caso, até para a última semana e é tarde, às vezes. É um mestrado, por exemplo, tem gente que deixa para fazer tudo no último mês, né? Vai dar uma coisa que presta? Não, não vai, né?
Então, a gente já vai um pouco agora para essa aplicação, né? O que que Jesus quer nos ensinar através desta parábola. Eu, assim, dentro daquilo que vocês, alguns deram a sugestão, pediram, né, para estar falando sobre parábolas e também sobre a volta de Cristo. Então, por isso que eu peguei um pouco esse texto hoje, não sei quem pediu, porque é anônimo, né? E a gente espera que esteja aí, né? Mas é um pouco colocando isso, né? Que hoje a porta da graça está aberta e quem nos convida a entrar é o próprio Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E para isso, né, nós precisamos viver preparados. E Jesus nos dá um exemplo no próprio texto de Mateus. Se vocês notarem, antes, nos textos anteriores a este e os textos posteriores, vão estar sempre falando sobre os últimos momentos, quando será a volta de Cristo, como que serão as coisas. E aí Jesus dá um exemplo dizendo assim, se o dono da sua casa, né, se você que é dono da sua casa, soubesse que dia que vem o ladrão, você iria fazer o quê? Você iria vigiar, cuidar, né, de todas as formas para evitar que o ladrão entrasse e te roubasse e levasse as suas coisas. E aí ele fala assim como o ladrão, ele vem um dia e hora que você não está esperando, assim também será a volta e a vinda do Filho do Homem. Então, nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Às vezes eu estou na rua, esses dias eu fui no açougue, estou eu lá, esperando na fila para comprar carne, e ouvindo, né, uma outra pessoa falando, tá chegando, né? Jesus já está perto já de voltar, porque o que a gente está vendo, essas coisas que estão acontecendo, isso aí é o princípio das dores. Bom, nós vivemos um momento muito difícil, né? Eu creio assim, nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas a Bíblia não fala o dia nem a hora que Jesus irá voltar. Ele fala sobre as dificuldades, as dores, os sofrimentos, os terremotos, as doenças e tudo mais, que seriam princípios das dores. E que nós deveríamos viver, sim, sempre preparados, porque nunca sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Ou pode voltar para mim, para você, né, para nós, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. E se a nossa morte vier antes, nós vamos estar diante de Deus, diante de Jesus, e agora dar conta daquilo que nós fizemos. E aí nós precisamos estar preparados para encontrar com Ele. Jesus também fala, né, nos próximos também passagens bíblicas, que nos últimos dias apareceriam muitos falsos mestres, falsos profetas, que enganariam até os próprios escolhidos. E a gente percebe que isso tem ocorrido. E ocorre muito, né? Isso desde há muitos e muitos anos. E aí, como é que nós vamos discernir tudo isso? Precisamos, para discernir, a presença do Espírito Santo. Que esse óleo também pode simbolizar também a presença do Espírito Santo em nós, para nos dar a sabedoria, o discernimento e o conhecimento. E o conhecimento para estar preparados e estar prontos, né, para, seja qual for a hora, estarmos prontos para encontrar com o nosso noivo, com o nosso mestre, que é Jesus Cristo. E, como eu disse, não era permitido sair à noite na Palestina sem uma tocha, sem uma lamparina acesa. E a luz, ela ilumina as trevas, ela nos dá segurança para caminhar. E Jesus diz, né? Eu sou a luz do mundo. E o mesmo Jesus que disse, eu sou a luz do mundo, é o mesmo que diz, vós sois a luz do mundo, né?
Olha que coisa linda e maravilhosa. O mesmo Jesus que diz, eu sou a luz do mundo, também afirma que nós somos a luz do mundo. E aí, ser luz para o mundo que está em trevas. E aí a gente precisa ter cuidado. Cuidado com aquilo que eu falo, cuidado com aquilo que eu testemunho, né? Com o meu testemunho. Cuidado com o que eu estou fazendo e quais são as marcas que eu estou deixando para as pessoas que estão à minha volta. Se eu ajo como luz, né? Refletindo a luz de Cristo, ou se eu ajo como uma nécia ou como aquelas mulheres, moças sem juízo, tolas, né? Se eu não reflito bem aquilo que eu falo, aquilo que eu faço. Então, aqui vem a pergunta, né? Como nós nos comportamos no nosso dia a dia? Comportamos como as 5 moças sábias ou comportamos como as 5 moças sem juízo? E aí precisamos estar vigiando, vigiar a nós mesmos. Às vezes a gente vigia muito o outro, né? O que o outro faz de errado, a gente sabe, a gente condena, mas poucas vezes a gente olha para a gente mesmo e dizendo assim, poxa, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso falar menos, ouvir mais. Às vezes, hoje, enquanto eu estava me preparando e escrevendo, né, aqui esse estudo, eu fiquei pensando, eu preciso falar menos, né, ouvir mais. Porque às vezes quando a gente fala muito, a gente pode falar coisa também que não edifica as outras pessoas, ou mesmo coisas que podem até mesmo afastar as pessoas do caminho de Deus. Tenho orado, né, orado e vivido. Às vezes a gente precisa orar mais, precisa ler mais a palavra de Deus e aprender mais com Jesus, ter um relacionamento mais íntimo com Ele, porque isso é o que nós somos, né? Aquilo que eu falei, a personalidade a gente não empresta e toma emprestado, nem tampouco o nosso relacionamento com Deus. E se a gente só tem intimidade com Deus quando nós nos relacionamos com Ele diariamente. E ninguém sabe o dia de amanhã. Por isso, a palavra de Deus diz, eis o tempo oportuno. Qual que é o tempo oportuno? É hoje, é agora, né? Hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia da salvação. Então, nós temos o hoje, o agora, que é o tempo da salvação. Porque ninguém sabe o dia da manhã. A volta de Jesus pode ser a qualquer momento. A Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos. Ninguém sabe o dia, nem a hora que Ele também irá nos chamar. Portanto, precisamos ficar em alerta. Há 1 ano e 3 meses atrás, eu perdi o meu sobrinho. Ele foi almoçar na minha mãe com apenas 20 anos e saiu da casa da minha mãe, foi na casa do pai dele, na casa dele, conversou com o pai, saiu, voltou para o trabalho. Nessa volta, ele sofreu um acidente grave. Ficou 10 dias no hospital e veio a falecer. É algo que até hoje nos dói muito, né? Lembrar dele de uma forma assim, estava tão saudável, tão bem, e de uma hora para outra partiu dessa vida. E os meus pais, eles sempre vinham comigo a pergunta, será que ele foi salvo? Então, era a dúvida deles, e a dor deles, a tristeza maior, não só da saudade, mas é saber se ele estava com Deus, né? Então, a gente tem que crer nessa graça de Deus e crer também que aquele que anda com Deus, né, e que está sempre preparado, esse vai também encontrar com Ele e vai ter o descanso eterno. Bom, eu chego aqui até já nos finalmente
Mas eu gostaria de ouvir mais se alguém tem alguma palavra, alguma pergunta ou alguma colocação também dentro desse texto, pode também falar. Alguém tem alguma pergunta? Ficou entendido? O texto deu para entender? Bem claro. Hã? Tudo claro. Ah, que Muito bom. claro. Que bom. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a gente vai, então, encerrar com uma oração. Eu peço que o Klaus ore. Você já tirou a foto, Klaus? Não. Aí depois a gente tira, todo mundo sai aí na janelinha, quem não está na janela, para tirarmos uma foto. Mas agora a gente vai orar. Enquanto estamos orando, vamos também aparecendo para a gente depois tirar uma foto. Nosso querido Deus, nós mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de ler a tua palavra, ouvir a explicação para a tua palavra, entendê-la para dentro de nossas vidas do dia a dia. A nossa vida aconteceu ontem, a nossa vida está acontecendo hoje. Queremos crer que também amanhã ela aconteça, mas nós não sabemos. Mas queremos te pedir que a cada dia, sempre no presente, possamos estar preparados para aquilo que vier amanhã, no futuro. Obrigado, Senhor, porque aprendemos que precisamos no dia a dia ser solidários uns com os outros, mas há momentos e coisas que não podemos solidarizar. A nossa fé é a nossa. E não dá para buscar a fé do pai, da mãe, de nossos irmãos e irmãs para dentro de nossa vida. Podemos sim aprender com eles e vivenciar a nossa vida íntima contigo. Também queremos te agradecer, Senhor, por cada pessoa que tirou esse tempo para juntos estudarmos a tua palavra. Agora te pedimos, Senhor, que tu abençoes esta noite que teremos pela frente, que também seja uma noite de descanso e que amanhã possamos mais uma vez acordar, ver a luz do dia e vivenciar o presente que tu nos darás. É em nome de Jesus que oramos agradecidos e pedintes. Amém. Amém. Então, vamos aí tirar a foto. Maristela, Matheus, Emily, Cristina, Adriana. Oi, Adriana. Pronto, todo mundo saindo. Olhe uma, duas, maquininha da máquina fotográfica, cliques. Pronto, tiramos. Bom, quem não participou do estudo da semana passada, o Cláudio. Então, quem quiser, quem tiver interesse, me manda no privado que eu mando, tá? Para vocês. Aí ele fez o estudo da semana passada. Aí, se alguém não participou e tiver interesse, é só me pedir que eu mando, tá bom? Gente, olha, muito obrigada pela participação de todos vocês. Tá? Um beijão para vocês, um bom final de semana. Deus abençoe a todos e até semana que vem, se Deus assim permitir. Um beijão. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite.